Olá, nono ano, como vai vocês? Tudo bom? Nós vamos agora iniciar a correção das nossas atividades de língua portuguesa, PET 7, semana 4. Nessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre poemas. E essa será uma aula bem gostosa, bem mais fácil e simples do que as nossas últimas 2 semanas de atividades, né? Nós vamos começar agora com um poema de Manuel Bandeira. Esse poema se chama Canção do Vento e da Minha Vida. Vamos ler juntos, por ser um poema pequeno, tá bom? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas e a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Então, esse é um poema de Manuel Bandeira que nós começaremos a analisar agora, olhando pelo ponto de vista gramatical do poema. No verso, o vento varria os meses, a passagem do vento é a metáfora de quê? Bom, o vento varria os meses refere-se à passagem do ano. Na letra B, o que a palavra vento simboliza no poema? Qual é a relação entre a ação do vento e da condição do eu lírico? Bom, a palavra vento representa a passagem do tempo e da vida do eu lírico. A cada elemento que se passava no poema era um elemento da vida dele que era afetado de alguma forma. Como são estruturados os versos e as estrofes do poema? Bom, esse verso está estruturado de uma forma organizada, inclusive ele contém versos regulares, rimas e aliteração. Versos regulares, para que vocês consigam se lembrar, são aqueles versos em que se repete exatamente a mesma quantidade de sílabas. E aí nós temos aqui, a repetição em algumas estrofes de a minha vida ficava cada vez mais cheia. Ele repetiu aqui na primeira estrofe, repetiu na segunda, na terceira e na quarta. Isso é chamado de verso regular, ok? A rima que nós citamos são palavras que terminam com a mesma entonação e, em alguns casos, a mesma escrita, né? E a aliteração é a repetição de sons parecidos, sons semelhantes. Ele sempre usa aqui os sons que é vento e varria. Ele repetiu em todo o poema essas duas palavras. Esses sons, então, causam a figura de linguagem chamada aliteração, ok? Letra D é exatamente essa pergunta. Que figuras sonoras estão presentes nos versos? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. É a aliteração, a figura de linguagem. A finalidade dela é produzir um efeito sonoro harmonioso de acordo com o tema do poema. Letra E. O poema apresenta uma construção paralelística. Os versos e a minha vida ficava cada vez mais cheia se repetem total ou parcialmente em todas as estrofes. O que essas repetições sugerem no poema e qual é o efeito da repetição desses versos? Bom, as repetições sugerem que a vida do eu lírico estava sempre em movimento de acordo com a passagem do tempo. O efeito de repetição, novamente nós falamos, é a aliteração. Combinado? Questão 3, agora é a sua vez de fazer aí as vezes de Manuel Bandeira. Você irá escrever um poema. E o PET pede que você obedeça 3 aspectos dessa explicação aqui, logo embaixo. Quais são os aspectos explicados?
Primeiro, o tamanho das suas estrofes. Você pode ter estrofes variadas, de 2, 3, 5, 10 versos. E aí aqui traz para você o nome de cada uma dessas estrofes. Em seguida, o PET explica que versos é a sucessão de sílabas ou fonemas que forma uma unidade. Então, é uma linha do seu poema. Vai corresponder sempre a uma linha. Se você escrever 2 linhas juntos, você tem uma estrofe de 2 versos. Se você colocar aí 5 linhas, você vai ter uma estrofe de 5 versos. Toda vez que você for mudar de estrofe, você salta uma linhazinha, deixa em branco, assim como está aqui, ó, no poema do Manuel Bandeira. Tá vendo que tem um espaçozinho em branco, uma linha sem nada escrito? Isso aqui delimita a passagem de uma estrofe para outra, tá bom? O seu poema necessariamente precisa de um título. E aí aqui também explica o que é a rima, um recurso musical baseado na semelhança sonora das palavras no final dos versos ou em um verso inteiro. Combinado? Então vamos lá, meninas. Façam aí um poema seguindo 3 destes aspectos aqui e aí você coloque, por favor, no seu caderno ou no espaço em branco do PET para que nós possamos fazer a correção, ok? Um abraço para vocês, logo nós vamos nos encontrar no nosso próximo vídeo, iniciando aí o PET avaliativo. Tchau, pessoal!